O segredo da vida. Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O maior problema é crer, ou melhor digo, o maior problema é não crer. O maior problema é não crer. Crer é a solução. O ser humano tem uma mania de fingir. Finge que crê, mas não crê. Crê da boca para fora. Mas tem que crer de coração, de mente e de atitudes. E nós estamos numa época em que nós temos que crer, mas crer mesmo de verdade, não de mentira. Nós estamos como é que se diz? No cume do monte. Ou subimos ou caímos. Não tem mais volta, não tem mais volta. Eu fico muito triste quando eu falo sobre a salvação em Jesus Cristo com alguma pessoa e ela me apresenta algumas bobeirinhas, alguma desculpa descarada. Como que se ela fosse um objeto, se ela fosse um passarinho, se ela fosse um ser desprezível, que não tem necessidade e nem direito à salvação. Mas eu quero dizer, todo mundo hoje tem direito à salvação, todo mundo. Todo mundo tem direito à salvação que Jesus comprou na cruz do Calvário para o mundo. Todo mundo tem esse direito. Mas acontece que muita gente está perdendo esse direito. Todo aquele que morreu sem crer, sem buscar, já perdeu. E já era, nunca mais. Não adianta, depois que ele morrer, alguém dizer, descansa em paz. Mentira, conversa fiada. Que Deus o tem em bom lugar. Nada, se ele não creu, Deus não terá ele em bom lugar, coisa nenhuma. Porque esse nosso bendito livro da capa preta aqui, ele fala que aquele que não crê já está condenado. Está lá em João 3,18. Perto daquele versículo tão conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. João 3,18. Fala que aquele que não crê já está condenado. Já está condenado. Não vai ser condenado, já está condenado. Sabe por quê? Eu já falei isso aqui muitas vezes, eu vou falar de novo. Porque às vezes a pessoa que está me vendo agora não viu nos outros vídeos. Lá no Jardim do Éden, naquele pecado, na explosão do pecado humano no Jardim do Éden, Deus condenou a terra, Deus condenou o ser humano todo à morte eterna. Não é a morte física não, a morte eterna. Então o ser humano já está condenado. Vamos ver aqui como é que é mesmo? Vamos ver aqui como é que é mesmo? João, cadê o compadre João aqui? Cadê o compadre João aqui? Aquele que não crê já está condenado. Misericórdia. Tem muita gente pensando que ela não está condenada. E muitas nem sabem o que é essa condenação. Pensa que isso é lorota, é conversa fiada de pastor e de pregador. Aqui o verso 18 está escrito assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
O Filho de Deus, ele é Senhor do universo. Deus deu esse poder para ele. E ele pode salvar todo mundo, todos aqueles que creem nele pode ser salvo. Todo mundo pode ser salvo. E como eu já falei isso 1001 vezes aqui, vou falar de novo. Você, meu amigo, não precisa fazer nada. Ou melhor, tem que fazer sim. Porque o verbo crer é um verbo. E todo verbo exprime uma ação. Significa que você fez. Mas é só isso. É só isso. Você não precisa rezar. Você não precisa orar. Quer dizer, não é reza que vai te salvar. Não é oração que vai te salvar. Não é dízimo que vai te salvar. Não é oferta que vai te salvar. Não é penitência que vai te salvar. Não é voto, não é propósito que vai te salvar. Não. E não é andar bonitinho de carinha comprida na rua que vai te salvar também. Também não. Quem vai te salvar é Jesus Cristo. É Jesus. Jesus Cristo está pronto para salvar qualquer um pecador, do mais indigno que pareça no meio da sociedade. Ele está pronto para salvar. E ele quer salvar. Porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Só basta que o ser humano creia e se dirija a ele e peça a sua salvação para Jesus Cristo, e então será salvo. É desse jeito. Primeiro, alguém tem que pregar. Está lá em Romanos capítulo 10, parece que verso 14 por aí. Primeiro alguém tem que pregar. Aí depois alguém tem que ouvir. E esse que ouviu tem que crer. E depois esse que creu tem que confessar. Tem que confessar que Jesus é o Salvador. Pedir a sua salvação. Aí vai acontecer a salvação. Nesse momento ele está salvo. A não ser que ele desista. A não ser que ele desista. Vire as costas para Deus, dizendo: não quero mais, não creio, não quero. Eu vi outro dia um homem falar para mim, faz alguns dias já. Ele disse assim: eu era católico, virei crente, como é que é virar, assim como vira um tijolo, uma panela, uma coisa? Virei. Ele falou: eu era católico, depois virei crente, passei 6 anos na igreja, agora sou ateu. Eu estava tão distraído que eu não tive a minha resposta preparada para passar para ele. Eu tenho a resposta, mas eu estava tão distraído que eu deixei ele passar em branco. Eu ia falar para ele que ateu não existe. Essa palavra ateu não existe. O que existe é jumento de 2 pernas. Porque o maior ateu do mundo, que era o maior ateu da Europa, na hora dele morrer, ele clamou a Deus. Então não existe ateu. Se alguém que está me assistindo pensa que ele é ateu, esqueça, porque não é ateu não. É ateu só enquanto está tudo de boa, mas a hora que a coisa pesar, ele mostra que ele crê em Deus. E pode mostrar que ele crê, mas não quer. Então, meu amigo, hoje pode ser o dia da tua salvação, quando Jesus vai cancelar a tua sentença de condenação. Jesus é o advogado especial da humanidade. Ele pode salvar todo mundo e o mais indigno ser humano que existir na face da terra. Ele pode salvar. Ele pode salvar. Ele te perdoa todo pecado, qualquer tipo de pecado que você já cometeu. Só que você tem que tomar uma atitude de não praticar mais, de não viver mais na vida do pecado. Você correr para Deus, correr para Jesus. Você busque a palavra de Deus, leia a Bíblia. Não confie na conversa de qualquer um, não, tá? Leia a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então você terá a tua consciência tranquila da tua salvação, tá, meu amigo? Dê um like aí, compartilha, porque este aqui não é para a minha glória, não é para a minha glória, é para a glória de Deus, tá? Que eu estou fazendo. E para a tua salvação. E com a tua salvação, Deus vai ser glorificado, tá, amigo? Que Deus te abençoe. Fique na paz de Deus aí.